né? Ok, mas assim, hoje nós vamos falar mesmo das práticas vegetativas e mecânicas, se der tempo, né? Práticas edáficas, nós já falamos, práticas vegetativas. O principal objetivo é a proteção direta do solo, né? A prática vegetativa, ela tem como objetivo principal reduzir o efeito direto da água, do fator que a gente chama dentro do processo erosivo, né? Da precipitação, que é a erodibilidade, erosividade, o potencial dessa erosão, dessa precipitação de causar o processo erosivo, né? Então, como que eu consigo reduzir o impacto da água, no caso de a gente tratando de erosão hídrica, ou mesmo a erosão eólica, né? Como é que eu faço para reduzir esse impacto? Esse primeira etapa do processo erosivo, que é evitar a fragmentação, é eu cobrindo o solo. E as práticas vegetativas, elas sempre têm esse intuito de barrar, de barreira, de proteção, em alguma etapa do processo erosivo, até na etapa final, né? Mais uma vez relembrando, o processo erosivo é composto por 3 etapas. Eu tenho o desprendimento, que é muito afetado pelo impacto da água. Eu tenho o transporte, né? Esse escoamento, esse arraste, que também é influenciado principalmente pelas características físicas, porque eu interfiro no processo de infiltração e armazenamento de água, e eu tenho a deposição, que é quando esse material que foi arrastado, ele para em outro ponto. Então, as práticas vegetativas, elas têm principalmente essa vantagem, digamos assim, elas buscam diminuir esse primeiro e até o último, né? Porque a mata ciliar é um tipo de prática vegetativa. E ela, no final das contas, ela está barrando essa deposição final. Ok? Então, trouxe 3 exemplos aqui, quando a gente fala de práticas vegetativas, que são as plantas de cobertura, mata ciliar e quebra-vento, né? Para a gente falar um pouquinho também de vento. Aqui, eu tenho, essa foto aqui do lado direito foi do meu experimento de doutorado, inclusive, né? Aqui são plantas de cobertura. O que são plantas de cobertura? Alguém pode definir? Não, o nome já está claro, né? É uma planta que tem como função cobrir o solo, né? Essa planta de cobertura, ela pode ser viva ou pode ser morta. Ah, como assim, Edneide? Eu nunca ouvi dizer que tem planta de cobertura viva. Mas a planta de cobertura viva, como o nome diz, ela tem a função de se manter viva ao longo do ciclo da cultura da cultura principal. E a cobertura morta é o que a gente já conhece, né? De serapilheira, que são os restos vegetais que ficam, né, mortos, que estão em decomposição, mas promovem, assim como a cobertura viva, essa proteção. Então, imaginem que eu tenho plantas de cobertura, dentro do manejo, por exemplo, agrícola, você tem, no caso da adubação verde, quando eu cultivo um adubo verde e roço ele e deixo ele cobrindo o solo, eu tenho, concomitantemente à adubação, que é uma prática edáfica, a realização de uma prática vegetativa, de cobertura do solo. Por quê? Aquele material vegetal, né, os restos culturais que foram deixados ali, eles vão atuar como um cobertor do solo. E aí, quando a chuva vier, né, a gota, com força no solo, ele vai encontrar primeiro a cobertura e essa cobertura vai atenuar o impacto. E aí ela vai escorrer para o solo, causando muito menos desprendimento desse solo. Ok? Edneide, Oi. Pode falar? em relação à cobertura morta, a gente pode até relacionar a questão da compostagem, né? Também, só que assim, a compostagem, tu tá falando do processo de compostagem, porque assim, no processo de compostagem você tem, né, a adubação, a compostagem, ela é geralmente usada como adubo, adubação orgânica, porque ela é incorporada. Ou ela é incorporada, ou ela é colocada de maneira concentrada. Então, a função de atenuar o impacto da gota de chuva não é direta. Por quê?
Porque a cobertura morta, ela tem mesmo o papel de servir de barreira. A gota vem e bate na folha. Então, ao invés de pegar no solo e desestruturar, ele vai pegar na folha, ou ele vai, né, não ter contato com o solo, ou ele vai umedecer aquela folha e quando ele chegar no solo, ele vai chegar sem força já. Então, não vai causar desprendimento. No caso da compostagem, o que é feito? Eu tenho material, essa serapilheira toda é colocada junto em camadas, formando com um material que é mais concentrado de nitrogênio, que geralmente é o esterco fresco. Aí, durante um processo de fermentação, esse material vai ser completamente decomposto e vai diminuir muito de volume, e ele é adicionado não em cobertura, geralmente, ele é adicionado incorporado. Por quê? Porque a melhor função dele se dá incorporado. Então, assim, a cobertura morta, ela geralmente não é compostada, não é um adubo. Ela vai servir de adubação, sim. Por quê? Porque à medida que ela vai decompondo naturalmente, o que está em contato com o solo, ela vai se decompondo. E isso que vai se decompondo, ele vai se virar matéria orgânica e vai se transformar em nutrientes que vão ser disponibilizados para a planta. Mas é o que está nessa interface solo-superfície. O que fica mesmo, como é no caso dessa foto, ó, são folhas que eu consigo identificar completamente. Estou conseguindo identificar uma folha, né? Esse material aqui, ele ainda leva algum tempo para se decompor e ele está atuando não disponibilizando nutrientes nessa etapa. Ele está simplesmente cobrindo o solo, servindo de atenuante do impacto. É essa a função dele nesse momento, ok? Então, gente, essa é a cobertura morta, né? Ela vai atenuar o impacto civil de cobertor. No caso da cobertura viva, ela vai ter o mesmo papel, né? Só que nesse caso, ela não é uma planta morta, é uma planta que está viva, ou seja, durante o ciclo da cultura principal, nesse caso aqui é a banana, eu tenho uma outra planta que está aqui servindo de cobertura para o solo, só que ela está... por que alguém opta por cobertura viva? Nesse caso, geralmente as coberturas vivas, elas são leguminosas. E aí, qual a vantagem? É você conseguir fazer uma prática edáfica, que é a adubação por meio dos resíduos da leguminosa, e fazer a prática vegetativa por meio da cobertura do solo. Só que isso ocorre de maneira constante. Como a planta está viva, o que é que acontece? Quando ela atinge o estágio de adubo verde, que é quando ela começa a sementear, antes do semeio, né? Ela começa a encher a sementinha, ou na floração, principalmente, que é o melhor período, quando ela acumula todos os nutrientes, né? Ele vai e roça ela, ou seja, ele reduz o tamanho e joga folhas, né, que vão se decompor no solo. E aí ela cresce de novo, né? Tem as coberturas vivas perenes e anuais, mas geralmente se faz com perene. E aí você vai fazendo roçagens periódicas, né? Você vai cortando ela periodicamente e você sempre tem ou a planta grande, que aí, ó, vocês estão vendo aqui, essa não foi a espécie melhor, eu usei outra espécie que ela era muito grande. Então, ela chovia, quase não molhava, porque ela realmente protegia muito o solo. E você vai ter o período onde a maior parte está aqui, morta, né? Essas folhas, elas vão estar cobrindo como cobertura morta. Então, existem essas duas vertentes, né? Depende do produtor, do objetivo, mas a cobertura morta, todo mundo entendeu, né? Serapilheira, adubo verde, roçou, deixou lá. Cobertura viva, eu tenho uma planta que eu cultivo concomitantemente ao cultivo que eu quero. E à medida que ela vai crescendo, é que eu vou cortando. Então, ela serve de cobertura viva, porque ela está lá, a chuva vem, bate na folhinha dela, e ela atenua esse impacto, ou quando eu roço, ela fica pequenininha, mas as folhas vão servir de serapilheira. Pronto, só isso. Aqui, ó,
esse quadro aqui foi de um trabalho. O que é que ele traz? Para vocês terem ideia, ele traz a quantidade de resíduos vegetais na cobertura morta por hectare no solo, em toneladas por hectare ou megagramas por hectare, e efeitos sobre o solo. Ele avaliou o escorrimento, esse aqui é escoamento superficial, né, a porcentagem, a infiltração e a perda de solos. Para vocês terem uma ideia, quando é 0 toneladas por hectare de resíduo, ou seja, a ausência da prática vegetativa de cobertura morta ou viva, eu tenho aqui, uma perda de solo, nesse caso desse estudo aqui, né, de 13,69 toneladas. Né? Uma tonelada tem 1.000 quilos, são mais de 3.000 quilos, 13,7 mil quilos de solo perdidos. Quando eu coloco aqui 4,410 toneladas por hectare, ou seja, isso aqui é 1 hectare de uma planta como o Crotalaria juncia, por exemplo. Né? Quando eu plantei, digamos aqui que eu plantei a Crotalaria juncia e rocei e deixei os restos vegetais dela lá no solo. A quantidade era 4.410 toneladas. Olha a perda de solo aqui, 0. Ou seja, só o fato de eu deixar uma cobertura morta, nesse caso desse experimento, eu já zerei minha perda de solo, que era 13,69 toneladas. Por quê? Porque atenuou o impacto da gota de chuva, eu tive que não teve desprendimento, o próprio material vegetal, ele contribui para aumentar a rugosidade da superfície, né? Que controla a segunda etapa do processo erosivo, que é o escoamento, e a melhoria do solo, né? Qualidade química e física proporcionada pela decomposição, melhora a infiltração. E aí eu tenho 100% de infiltração, nada de escoamento, consequentemente, nada de perda de solo. Deu para entender aqui? Já aqui, se eu tiver um pouco mais de 1.000 quilos de material vegetal, matéria seca, por hectare, eu já vou ter aqui uma redução para quase 0. É 0,33, menos de meia tonelada de perda de solo, em comparação a 13,69 toneladas, quando minha cobertura era 0. Para vocês terem uma noção. E aí, qual é o problema, né? Para você ver como cultura é uma coisa complicada. A maioria dos produtores rurais, no Ceará, no sertão e tal, eles têm muito uma visão de cultivo no limpo, que é aquela plantação que parece que foi varrida. Por quê? Porque tem aquele negócio do ceboso, né? No interior ainda tem muito. Fulano de tal é ceboso, é descuidado, então deixa tudo no mato. Então, tem essa cultura de que o solo ter resíduo em cima é coisa de quem é descuidado, de quem é preguiçoso. Quando, na verdade, uma técnica vegetativa, como a cobertura do solo com cobertura morta, que são resíduos vegetais, restos vegetais, ela já traz um benefício gigantesco. Então, assim, é uma coisa que culturalmente a gente tem que implantar na cabecinha dos produtores, porque culturalmente é complicado. É uma técnica muito boa para reduzir o processo erosivo e a degradação, mas, né, você tem problemas com a execução disso, com a aceitação dessa técnica. Então, gente, aqui, esse outro gráfico, ele também vai tratar sobre a cobertura viva, né? Que não deixa de ser cobertura do solo. Aqui ele está falando de perda de solo em um solo que tem capim, nesse caso é o capim colonial, um tipo de capim, e sem o capim, né? E aí ele faz, só que ele relaciona a cobertura com declividade. Então, ele cultivou um solo com capim em diferentes declividades, até 40%, né? E colocou sem o capim. Se vocês observarem, tá aqui, a declividade e a perda de toneladas por hectare. Óbvio que quanto maior a declividade,
maior é a perda de solo, né? Por quê? Porque a declividade ajuda na ocorrência do escoamento superficial, potencializa, reduz a infiltração naturalmente. É tanto que a gente, quando estava falando de relação solo-paisagem, a gente falou quais são os solos que geralmente se desenvolvem em locais com grande declividade. São os solos mais jovens, o neossolo, que nem só tem horizonte A justamente porque o processo de infiltração que acaba afetando o intemperismo, ele é reduzido, né, bastante, e cambissolos e tal. Solos mais profundos geralmente estão na porção, né, mais plana e mais elevada. Enfim, aqui ele mostra, ó, quando a declividade era 40%, a perda de solo aqui foi de 20,83 toneladas por hectare. Na mesma condição de declividade, quando se tinha o capim, ó, a perda de solo foi reduzida para 1,23. Né? Imaginem aí, a redução de 20 para 1,23, 20,83. Então, é grande, é tipo assim, surreal o que a cobertura do solo é capaz de fazer para reduzir essa perda de solo pelo processo erosivo, né? Principalmente porque o capim, ele fecha toda a superfície, né? Então, além de atenuar o impacto da água, o impacto direto, o sistema radicular dele é muito fasciculado. Quem aqui já arrancou um pé de capim que estava lá, como é do daninho no terreno? Você puxa, sai um torrão de solo, né? Por quê? Porque o sistema radicular dele é tão fasciculado que ele consegue pegar uma porção, ele segura aquele solo, né? Ele consegue segurar e ajuda na agregação. Então, ele tem traz esse benefício. Todo mundo entendeu, gente? Pois é. A outra técnica vegetativa, outra prática são as matas ciliares, né? Vocês estão careca de saber, dentro da geografia, mata ciliar é aquela vegetação que ela fica, né, na margem dos corpos hídricos, né? Então, eu até coloquei aqui um recorte do Código Florestal, eu acho que é o do Código Florestal antigo, que ele trata de quanto deve ser a largura da mata ciliar, né? O quanto a legislação estabelece para cada corpo hídrico, porque depende, hoje a legislação brasileira, ela relaciona, né, ela obriga a existência de uma mata ciliar, pelo menos no caso de empreendedores que querem licenciar alguma área para desenvolver algum empreendimento, que se deixe uma faixa, dependendo da largura do corpo hídrico. Né? Se o corpo hídrico tiver 30 metros de cada lado para um rio que tem menos de 10 metros de largura. Se a largura for entre 10 e 50, já deixar 50 metros, né? E maior que isso, tem que deixar 100 metros. E por aí vai. Então, você tem que deixar essa faixa. Por quê? Porque ela funciona como uma barreira ao sedimento que está vindo da parte mais alta, né? No processo erosivo, você tem o sedimento, na terceira etapa, que ele vem, e a mata ciliar, ela vai evitar ou reduzir que esse sedimento chegue no corpo hídrico, e aí cause o assoreamento, a contaminação, né, que vai ocasionar aqueles outros problemas como a eutrofização e etc., que a gente falou já, quando a gente falou de consequências do processo erosivo. Ok? Quebra-vento, né? Quando a gente falou muito de erosão hídrica, mas quando a gente fala de erosão eólica, dizendo assim, né? Na verdade, não só eólica, mas a hídrica laminar. O processo erosivo, né, e as perdas de solo, a degradação do ambiente, ela pode ocorrer também em função do vento. É menos significativo que no solo, no caso da nossa região semiárida, mas o vento ele também tem um papel importante, principalmente naqueles meses, né? Geralmente, dependendo do local, você tem uma variação, mas entre outubro, por ali, né, devido aos ventos alísios de Aracati, nós temos uma condição de velocidade do vento muito alta. E o que é que isso acaba ocasionando? Você tem, se o solo estiver nu, você tem o efeito do vento arrastando esse solo superficial. E aí, dentro
da agricultura, o vento ele acaba também afetando muito tem determinadas culturas que você tem uma redução da produtividade muito grande com o vento. Então, uma técnica, uma prática é a, o quebra-vento, né? A construção de quebra-ventos. Ah, Edneide, por que o produtor ele tem problema com o vento? Né? E isso acaba estimulando essa técnica. Duas coisas. Primeiro, é a redução da área fotossintética, né? A planta, ela faz fotossíntese, se ela não faz fotossíntese, não tem fruto, não tem folha, não tem nada, porque é no processo fotossintético que ela produz o alimento a partir dos nutrientes que ela pega do solo. E quando você tem muito vento, você tem muito, a folha ela acaba se rasgando, digamos assim, e aí você perde a área fotossintética. E outra coisa, a erosão, o solo que vai no vento, né? Vem aqui, o vento arrasta o solo. Se eu colocar, se esse solo parar na folha, aquela poeira, vocês já devem ter observado em estrada. Quando a gente vai para o Pedro, por exemplo, em qualquer lugar, numa estrada onde as plantas estão bem na beirinha da estrada, você vê que as plantas são todas sujas, as folhas. É como se tivesse capa de pissarra nas folhas, vocês já perceberam? Tá toda grudada de solo. O solo fica grudado, porque quando o vento, né? O vento, principalmente devido ao tráfego, o trânsito, acaba fazendo com que todas aquelas plantas que estão na frente, elas fiquem todas cheias de solo aderido. E aquilo ali atrapalha muito, né, a fotossíntese, porque ela cria uma barreira que impede que os raios solares cheguem na folha e a planta faça fotossíntese. E também elas causam problemas com pragas, né? Por exemplo, o ácaro. Eu vi na serra, durante a construção do parque eólico, tinha algumas áreas que estavam nas proximidades. E apesar das técnicas que eles usavam, né, eles molhavam o solo para não ter poeira, o rapaz, uma pessoa que produzia maracujá, eu lembro, e ele teve uma queda brusca na produção por conta tinha uma máquina, não era capaz de atenuar a poeira que vinha da construção do parque eólico, que formou uma capa nas folhas, e aí a fotossíntese ficou super comprometida, e ele teve uma intensificação de ataque de ácaro, porque a planta começou a ficar fraca, e teve esse ataque por conta dessa poeira que vinha, né, do solo que tinha sido erodido durante a construção e vinha. Então, assim, é um problema tanto para a produção quanto é uma quantidade de solo que está sendo perdido. E aí, o quebra-vento ele vai fazer essa barreira, aí reduzir essa perda de solo, essa degradação e esse prejuízo às plantas. E aí, aqui na fotinha, basicamente o quebra-vento, eu não vou mostrar para vocês os cálculos e tal, mas existe uma condição de você tem que ter uma barreira e é baseada na velocidade e no tamanho desse campo aberto. Mas o fato é que o ideal é que você tenha plantas, né, que tenham uma altura elevada, mas que formem uma barreira completa. Ou seja, você tem que ter plantas de copa alta e plantas arbustivas que estejam protegendo aqui essa parte, né? Então, você tem a proteção aqui da parte de baixo e você tem a proteção da parte mais alta. Aqui, ó, é um exemplo, que é eucalipto, eu não recordo que planta é essa, que arbusto é esse que está fazendo essa proteção mais baixa. Mas pode ser, no caso de uma área de produção agropecuária, pode ser jurema, né, que ela vai servir como forragem, e o eucalipto, que vai servir como madeira mesmo, posteriormente. Aqui, ó, num cultivo mesmo, o pessoal faz muito com cana ou capim, porque a cana, ela é bem densa, né? E o capim também, ele forma uma barreira bem grande. Então, aqui, ó, é cana ou capim. Eu já ouvi falar de alguns produtores que o ideal é cana por conta do sistema radicular. Às vezes o capim, ele acaba sugando muito da irrigação que é feita para a cultura principal.
ok?